Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso 7º dia de aula de Teologia Sistemática 4, matéria de Antropologia e Pneumatologia. Hoje é o 2º dia de Pneumatologia, e agora estamos no 2º bloco, e as nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Vamos continuar aqui a leitura do livro do Gruden, e enquanto eu preparava o meu chá, para a gente retornar aqui, eu me lembrei de uma frase de Billy Graham. Em certa ocasião, ele pregando numa das suas cruzadas, ele citou uma frase linda e maravilhosa. Billy Graham, ele escreve um livro sobre o Espírito Santo. Eu gosto de citar essa frase que eu aprendi nesse congresso, né, dele. E ele disse que, ao estudar sobre o Espírito Santo, ele ficou felicíssimo. E uma das coisas que ele aprendeu foi que tudo que é feito, e a frase é essa, né? Tudo que é feito pelo poder do Espírito Santo perdura. Perdura. Ou seja, tudo que fazemos para Deus, pelo poder e pela graça do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus ele faz questão de perpetuar, de perdurar aquela obra. E essa frase, ela teve um impacto muito grande na minha vida, porque irmãos, Billy Graham aprendeu isso, e é verdade essa frase dele. Tudo que foi feito na história da revelação só foi feito por causa do Espírito Santo. E podem ver que o inferno, o mundo, sociedades, ideologias, sistemas políticos tentaram destruir a Bíblia. Conseguiram? Não. Tentaram destruir a igreja. Conseguiram? Não. Por quê? Porque Deus perdura. E na história da igreja? Todos os legados e frutos que foram deixados na história da igreja, tudo aquilo que cada servo de Deus fez, desde o martírio até mesmo uma obra, se realmente foi do Espírito Santo de Deus, perdura. Tem o DNA sagrado. Quando nós lembramos, por exemplo, de Spurgeon, Spurgeon se tornou príncipe dos pregadores porque ele era um homem de muita piedade, e ele era um homem de muita oração e um homem muito dependente do Espírito Santo. E podem ver que até hoje as obras de Spurgeon são lidas, as suas mensagens, e é lindo ver isso, irmãos, tanto no aspecto individual quanto coletivo. E guardem isso no coração de vocês, né? Porque eu acredito nisso, irmãos. Isso está muito mais além do que tamanho, do que marketing humano. Quem vai perpetuar, quem vai manter, quem vai conservar isso é o Espírito Santo de Deus. E é maravilhoso, né? Essa ideia é uma ideia que realmente está respaldada nas Escrituras, e a gente vê que Deus continua trabalhando, né, na vida do seu povo. Se é alguém sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, aquela obra perdura, aquela obra marca outras gerações e outros corações. Tá bom? Então, continuando ainda aqui, né, ele dá poder para o serviço no Novo Testamento. Leia para nós, Tomé. Está com o livro texto aí, Tomé? Né? Então, leia aqui para mim, só essa primeira frase, então, Tomé, por gentileza. O Novo Testamento, a habitação do Espírito Santo trabalha no Novo Testamento. Vemos pela primeira vez e de forma mais completa na unção e capacitação de Jesus como o Messias. O que nós falamos há pouco, né? Não só veio sobre ele para iniciar o ministério, percebam, irmãos, Jesus já estava fazendo coisas lindas aos 12 anos. As suas palavras tocavam no coração dos sábios. Mas o ministério, ou seja, a obra, começa quando ele é batizado ali e que o Espírito Santo autentica, o Pai fala e as coisas acontecem. Pouco tempo depois, na sinagoga, Jesus pega o livro de Isaías, em Lucas 4, e lê o texto de Isaías 61. Agora, olha que interessante, deixa eu fazer uma liçãozinha de casa rápida aqui com vocês. Vamos lá para Isaías 61. Olha que coisa linda. Como a profecia, ela tem tempos
e características bem distintas. Isaías 61, ela tem pelo menos, aquela profecia, ela tem 2 tempos. Quais são? O primeiro tempo é o cumprimento na vida de Jesus, no ministério de Jesus. E o segundo tempo é quando Jesus voltar. Leia para nós, Marcão, por gentileza, aqui, 1 em diante, até o 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém. Essa é uma profecia que o Espírito Santo seria derramado sobre o servo do Senhor. Que servo é esse? Em especial Jesus. Mas se foi derramado sobre Jesus e nós seguimos os passos dele, logo será derramado sobre nós também, por consentimento dele. Porque essa profecia é uma profecia específica a Jesus. Ele agora é o possuidor, e agora ele, como possuidor, também compartilha conosco. Por isso que também sobre nós recai essas mesmas graças. E podem ver que um dia isso aconteceu conosco. Mas aí, voltando à minha pergunta, onde estão os 2 tempos? Quando nós lemos Lucas 4, a gente nota que aqui Jesus lê até aqui, ó, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus não lê, pelo menos o registro de Lucas, não cita esse restante do versículo. E o dia da vingança do nosso Deus. Então, poderíamos dizer que Lucas, ao registrar a profecia, do momento que Jesus estava na sinagoga, ele pega Isaías 61 e lê Isaías 61, e ainda ele diz, hoje está se cumprindo esse texto. Esse texto estava se cumprindo até aqui, porque o dia da vingança vai ser quando Jesus voltar, o dia do juízo. Então, Isaías 61, ele tem pelo menos 2 tempos. É claro que aqui o versículo 3, de uma certa medida, se cumpre em nós, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado. Percebam que isso daqui acontece conosco o tempo todo, não é? Não foi a conversão, não aconteceu? Mas notem que Isaías, e principalmente essa primeira parte, é a primeira parte que se cumpre na íntegra, né? Então, uma profecia, ela pode ter 2 tempos, 3 tempos, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Em outras versões diz aos quebrantados. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Foi isso que Jesus fez? Foi. Ele continua fazendo? Né? Pode ver que o evangelho é isso, né? E apregoar o ano aceitável do Senhor, ou seja, Deus está nos aceitando. O reino de Deus está diante de todos nós. As portas dos céus estão abertas. Basta a gente passar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Né? Então, podem ver que no Novo Testamento, aqui já começa, né? E eu quis só fazer essa menção de Isaías e dos tempos, para mostrar que se aqui em Isaías há vários tempos, as demais profecias também podem se apresentar assim. Por isso que Apocalipse se torna bem mais difícil de a gente ler. Será que algumas profecias estão em tempos distintos? É um mistério, né? Interessante, né? E por que nós afirmamos do tempo? Porque Jesus ele só lê até aqui. E podem ver que o dia da vingança do nosso Deus não aconteceu. Podem ver que nas palavras de Jesus ele veio para salvar, ele não veio para julgar. Não é assim?
mas um dia ele julgará. Então, quando ele vai julgar? Possivelmente quando ele voltar. Podem ver que o texto de Tessalonicenses fala que na segunda vinda ele já vai vir para julgar todos os povos. Ali é a vingança. E ali o texto de Tessalonicenses mostra que ele vem julgar aqueles que desprezam o quê? O evangelho. Interessante, né, irmãos? Olha como a nossa responsabilidade é grande. O que temos que proclamar como ministros? O evangelho. O que as pessoas têm que crer como filhos de Deus? O evangelho. Qualquer coisa fora disso é fogo estranho, não é? Interessante. Então, vamos voltar lá para o livro texto. Alguma pergunta até aí? Tudo bem? Vamos lá para o livro texto, né? Então, ele dá poder para o serviço no Novo Testamento. E aqui, só para a gente dar uma pincelada melhor, né? Nas últimas palavras aqui, a gente vê que Jesus, aqui, leia para nós também essa última frase aqui, por gentileza, ó. Seria essa parte aqui, ó. Essa parte. Pode ser daqui em diante. No contexto de falar essa parte. No contexto de falar sobre o seu próprio ministério e as bênçãos do Pai no mesmo ministério, Jesus diz: Deus dá o Espírito sem restrição. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. João 3, 34 e 35. Jesus tinha a unção do Espírito Santo sem medida, e esta unção permaneceu nele. João 1, 32. Atos 10, 38. Essa expressão, dá o Espírito Santo sem restrição, eu queria... O que você entende sobre isso? Queria gastar um minuto aqui com vocês. O que seria o Espírito Santo sem restrição ou sem medida? É difícil compreender, mas eu acho que quando a gente se converte, a gente já, de certa forma, já recebe o Espírito Santo, né? Mas não é em toda a plenitude. A gente não é cheio do Espírito, vamos dizer assim, na mesma medida que os apóstolos tinham o poder do Espírito para fazer as coisas que eles faziam. Nós, de uma forma assim, né, Tomé, podemos dizer que de bate-pronto a gente não se sente merecedor, né? E é difícil a pessoa que se sinta, mas pode até existir alguns que se sintam. Mas na grande maioria das pessoas, elas falam, não, os apóstolos eram especiais, eu não sou que nem eles. Mas vamos lá. Quem eram os apóstolos? Bom, os apóstolos eram que nem nós, né? Sejamos honestos. Somos muito diferentes de Pedro, de Tiago e de João? Podemos ser diferentes de Paulo, porque Paulo era um figurão. Mas dos apóstolos, a gente não é muito diferente. Somos muito diferentes de Zaqueu? Somos muito diferentes de Jairo? Somos muito diferentes de Maria Madalena? Não somos. Aí eu digo, eles receberam o Espírito Santo sem medida ou sem restrição? O Pai prometeu o Espírito Santo sem medida? Será que a medida está no Pai ou está na gente? Percebam, né? Geralmente a nossa incredulidade, a nossa mente não nos favorece ter essa fé. E é por isso que fiz questão de fazer esse debate aqui com vocês. O texto bíblico deixa essa recomendação. Deus não dá o seu Espírito por medida. Quando ele concede, é abundante. E por que eu estou falando isso, irmãos? Eu sei que não olhem para vocês, não olhem para mim. Olhem para Deus que dá. Entendeu? E é por isso que nós nos apequenamos. Não tem como ter soberba. Entendeu? Eu posso ter uma expectativa muito alta dessa graça, e se caso ela vier como eu espero, não é minha virtude, é a virtude dele sobre nós, tá bom? Porque realmente é da vontade de Deus. E aqui fica uma outra linguagem, né? Lembram que o Senhor ele tinha dito que nós faríamos milagres maiores do que ele?
Eu sei que isso é difícil de entendermos, mas ali ele estava dando essa ideia de que os seus discípulos, não só como indivíduo, mas como coletivo, e aqui também há uma discussão se Jesus estava falando ao indivíduo ou ao coletivo. Quando a gente olha para o aspecto do indivíduo, é muito difícil. Mas quando a gente olha para o aspecto coletivo, fica mais fácil. Mas percebam que Paulo, ele foi agraciado. E foi um desses vasos que fez obras, eu diria até algumas delas mais notáveis, claro que pelo poder do Espírito Santo e pelo consentimento do mestre. O mestre nunca saiu da Palestina. Paulo viajou o mundo pregando o evangelho. O mestre nunca escreveu um texto. O mestre ditou algumas palavras. Quem escreve são os apóstolos em um tempo certo, não por uma obrigação. O único texto que o mestre deixa registrado são os ditados das 7 cartas do Apocalipse. João, escreve, não é? O único texto que poderíamos dizer do mestre foi o ditado que ele faz a João, e João registra as 7 cartas do Apocalipse. E quando a gente pega Paulo, por exemplo, Paulo escreve metade do Novo Testamento. Percebam, por que eu estou falando isso, irmãos? O que o Espírito Santo separou para nós? Não sei. Pode ser algo sem medida. A nível individual ou a nível coletivo. De forma coletiva é mais fácil de enxergarmos. E aqui eu queria deixar esse adendo, dizendo, não limitem, meus irmãos, porque, percebam, na história do cristianismo, irmãos nossos fizeram obras maravilhosas. Vamos usar de novo Billy Graham. Se nós disséssemos que um dia um homem viajaria por 50 anos pregando em todos os continentes, e entrando em mundos árabes, em mundos comunistas, falando a príncipes, falando a embaixadas, falando em ginásios, em campos de futebol, atingindo milhões de pessoas, a gente fala, não, isso daí é utópico. Foi algo grande? Percebam o que o Espírito Santo vai fazer conosco. Então, esse texto, ele recebe também, né, essa compreensão. Por quê? Porque nós estamos ainda nós estamos, ele dá poder para o serviço, no Antigo Testamento e no Novo. Tá bom, meus irmãos? Não limitem o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ou em vocês, ou nos outros. Porque nós somos muito céticos quando Deus quer levantar alguém. E se amanhã Deus levantar 10 Billy Grahams no nosso planeta? Pô, meus irmãos, maravilhoso. Deus pode tudo. Perceba, a gente, muitas vezes, coloca tudo dentro da nossa caixinha, né? Da nossa denominação, dos nossos credos. E é isso que é a fé, né? É dizer, Senhor, estamos aqui ao teu dispor, para fazer o que o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Eu sei que nós não temos, assim, muitas vezes esse controle, a gente tenta tomar cuidado, até porque sofremos, né, desse mal da tecnologia, da visibilidade, de vaidades midiáticos, de um evangelho envesado, de um evangelho água com açúcar, mas eu quero acreditar que Deus ele pode, né, fazer infinitamente mais do que pensamos, sentimos, pedimos, né? Como o próprio apóstolo Paulo escreve, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, meus irmãos? Eu sei que isso é uma promessa lá na frente, mas eu quero acreditar que o Espírito Santo ele foi derramado, como diz o texto, sem medidas, tá bom? E podem ver que o texto, logo na sequência, né, depois desse, ele já começa a citar aqui Atos, né? Atos 1:8, né? Receberão o quê? O poder ao descer sobre vós. Lembrem, meus irmãos, Deus pode fazer coisas muito maiores do que a gente pensa, e quem sabe eu estou falando àqueles que vão ser instrumentos de Deus na terra. Então, recebam o que é dele, se entreguem a ele e sigam a voz dele. Não duvidem. Agora, é claro, sejam humildes, porque Deus separa uns para uma obra e outros para outra. E também não tenham, né, dentro de si aquele senso de inferioridade, porque é fulano, sou eu. Lembre-se que
Aqui nós não estamos num terreno humano, nós estamos falando num terreno divino. Deus, ele elege quem ele quer para fazer o que ele deseja, no tempo dele, da forma dele. E quem não foi eleito para aquilo, não significa que Deus não tenha um propósito. Percebam que o mercado de trabalho tem o culto às personalidades, o culto aos ídolos. O reino dos céus, não. A gente não pode usar esse artifício humano, né, do culto à personalidade, da visibilidade midiática, mostrando que quem está na mídia é importante, quem não está não é. Porque o reino de Deus é muito maior do que isso. Por isso que a gente tem que se alegrar e saber qual é o lugar que Deus quer que a gente ocupe, tá bom? Beleza? Querem fazer algum comentário? Alguma pergunta? Não? Então, vamos prosseguir aqui. Beatriz, leia para nós, na página 534, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, na vida de oração. Aí, deixa eu achar aqui. É na página 534. Achei. Na vida de oração dos indivíduos crentes, verificamos que o Espírito Santo concede poder para a oração e a torna eficaz. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. E Paulo diz que temos acesso ao Pai em um Espírito, em Efésios 2, 18. Um tipo específico de oração, a qual o Novo Testamento diz que o Espírito Santo dá poder, é o dom de orar em línguas. Em 1 Coríntios 12, 10 a 11, 1 Coríntios 14, 2 e 14, 17. E uma das coisas que o Novo Testamento vai nos ensinar, principalmente no livro de Coríntios, irmãos, que o dom de língua, ele tem a capacidade de edificar o crente, tá? E a utilidade dele na igreja era quando tivesse intérprete, tá bom? Então, assim, eu sei que muitas igrejas, né, elas têm, assim, vamos dizer assim, uma prática de ficar falando em línguas e etc e tal, e até mesmo o irmão não faz isso. Alguns podem até fazer por vaidade, porque eu já vi isso, pessoas que querem demonstrar que são mais espirituosas do que outros, mas essas pessoas, elas estão fora de sintonia. Porque no momento em que eu já estou querendo me mostrar que eu sou melhor do que alguém, é porque eu já sou inferior a ele. E os dons, eles devem ser exercidos na igreja com muita reverência. E por isso que Paulo também, ao falar do dom de língua, ele fala do dom de interpretação. E tem pessoas que recebem o dom de línguas e o dom de interpretação. Outros recebem apenas o dom de língua e outros recebem o dom de interpretação. Nos dias do Novo Testamento, o dom de língua era, de fato, para que o evangelho fosse proclamado. Mas também havia o dom de línguas angelicais, que a gente vai ver isso no Novo Testamento. É chamado de línguas estranhas, ou línguas angelicais, ou línguas, né, até no grego vem a expressão glossa, né, dali onde deriva-se até o glossário, né, que tem a ver com as línguas. Agora, deixa eu só dizer uma coisa, meus irmãos. Hoje também, Deus pode capacitar o irmão, a irmã, a realmente receber um idioma humano, tá bom? Eu já ouvi vários testemunhos, inclusive o meu professor de bibliologia, Luiz Henrique, ele nos contou uma história fantástica no seminário, que ele fez parte de um movimento em que o pastor ele vinha, ele era artista, então nos Estados Unidos ele trabalhava durante uma temporada, e ele era do ramo de circos, depois eles traziam aqui para o Brasil, né, as tendas, e ali faziam as cruzadas. E um dia, em um desses cultos de avivamento, um irmão foi tomado por Deus em línguas. E estava passando ali próximo àquela concentração, porque ali estava a tenda, mas não era, estava tendo culto, né, na tenda. Um senhor japonês,
Isso foi ali para a década de 40, de 50, logo depois que os imigrantes japoneses vieram para o Brasil. E aí o japonês que estava aqui no Brasil, ele começou a ouvir e falou assim, mas eu conheço, essa língua é a língua do Japão. E aí ele parou na porta e chamou ali o obreiro e falou assim, quem é que está falando essa língua? E aí o obreiro falou, não, é o irmão. Mas ele é um japonês? Não, não é japonês. Me mostra ele. E aquele senhor que não era cristão, então entrou. Quando ele entrou dentro daquele culto que estava sendo na tenda, era um irmão negro, bem simples. Um negro, ou seja, né, descendência africana, matriz africana, e ele não conhecia japonês. E detalhe, esse senhor que estava aqui no Brasil, eu não sei se vocês sabem, lá no Japão tem o japonês corrente e tem o japonês imperial, né? Que é um dialeto só falado na corte mesmo. E esse irmão negro estava falando ainda do dialeto japonês imperial. Bom, não preciso contar o desfecho, né, de tudo. As palavras eram para aquele rapaz, ou seja, Deus tomou realmente em línguas o irmão. Ele falou o japonês, mas ele não sabia o que estava falando. Não tinha intérprete ali, porque o alvo era converter aquele que passava na rua. Resumindo, né, meus irmãos, não preciso nem falar. Aquele rapaz se converte, aí esse testemunho foi proclamado. Ou seja, percebam, irmãos, o Espírito Santo, ele nos capacita, ele dá dons, ele realmente faz essa obra entre nós. E ele é esse que concede essa graça desse poder sobrenatural sobre a nossa vida. E o texto que você acabou de ler, né, Beatriz? Na vida de oração dos indivíduos crentes, verificamos que o Espírito Santo concede poder para orar e a torna eficaz. E aí vem um texto bíblico. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós em gemidos inexprimíveis. É óbvio que aqui está além de falar em línguas, e o que eu quis dizer há pouco é, assim como o Espírito Santo nos leva, né, a essas experiências, nos leva a outras. E esse texto de Romanos dá aquela ideia de que até mesmo quando nós não sabemos orar. Quer ver um exemplo, meus irmãos? Eu me recordo disso. Se você já chorou na presença de Deus, você sabe o que eu estou dizendo. É maravilhoso chorar na presença de Deus, não é? Não temos palavras para explicar. Eu me lembro de um livro, que foi o meu primeiro livro que eu li, né, como cristão, era novo convertido, trabalhava lá na Bolsa de Valores, fui evangelizado pelo irmão Aguinaldo Zambrana Kuntz, da Vaz Guimarães, um crente piedoso, ele que pregou para mim, ele que foi meu pai na fé. Ele ficava numa cabine à frente da minha, né, na Bovespa ainda, eu era auxiliar de pregão da Pluribank. Do meu lado ficava a cabine do Banco Boa Vista. E lá tinha um irmão chamado Lalá, que eu não sabia que ele era crente. Esse Lalá é o bispo Lalá da Renascer, né, que se tornou o bispo Lalá, o segundo lá da Renascer. Mas naqueles dias o Lalá ele era de uma igreja batista ali no Cambuci. E quando ele soube que eu me converti, ele me emprestou um livro. Foi o meu primeiro livro cristão que eu li. A Oração Eficaz. Não me falha, é esse o nome do livro. O autor é autor desconhecido. E ali, aquele livro conta uma experiência de um irmão que chamou outro para orar e falou, vamos orar, irmãos, vamos. E aí aquele irmão foi orar, ele disse assim, Senhor. E ali, quando ele falou Senhor, esse irmão que estava levando o outro irmão a orar junto, começou a chorar. E só chorava. E só chorava. E chorava. E aí ele terminou. Em nome de Jesus, amém. Aí o outro irmão, que foi convidado a orar, disse, foi a oração mais linda que eu vi na minha vida. Né? Porque não teve palavras, mas teve isso daqui que a gente viu.
né? O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele está além da nossa compreensão cognitiva. Ele está além da nossa sensibilidade. Em outras palavras, o Espírito Santo está ao nosso lado e dentro de nós, intercedendo por nós. E aqui eu posso dizer que ele demonstra isso conosco nesses momentos. Em momentos de angústia, que a gente muitas vezes não tem o que dizer ou como dizer, mas ele se manifesta. É como se ele se materializasse por meio daquela angústia conosco. É a nossa angústia, mas não é a nossa angústia apenas. Ele está intercedendo conosco e por nós. E aqui, né, os irmãos que têm dons de línguas, é nessa hora que eles também oram em línguas, ou seja, eles não sabem o que estão dizendo, mas eles notam que o próprio Deus está de uma forma maravilhosa, orando, intercedendo por ele, enquanto ele também intercede. E é por isso que eu disse, né, que o fato de chorarmos diante de Deus muitas vezes, ou até, quem sabe, irmos diante de Deus naquelas horas em que não temos força, porque eu gosto de ensinar para aqueles irmãos que falam, pastor, eu estou com vergonha, quando eu estou fazendo os meus momentos de aconselhamento pastoral, a pessoa fala, pastor, eu tenho até vergonha de orar. Eu falo, não, filho, esse é o momento de, com cabisbaixo, chegar diante de Deus e falar, Senhor, aqui, ó, aqui estou, moído porque pequei, e tem hora que a gente só chora, não é assim? É a história da nossa vida. Então, e podem ver que tudo está ligado a nós, aonde? Nesses instantes de busca profunda a Deus em oração. Né? Então, mesmo quando você não tiver força para orar, ore e lembre-se que o Espírito Santo, ele intercederá por você. E olha que coisa linda, irmãos, para eu seguir, né? Esse ponto e para o meu próximo. Assim como o Espírito Santo, ele intercede por nós e dentro de nós, Jesus está agora à direita do Pai, também intercedendo por nós. Em outras palavras, temos a Trindade intercedendo por nós. O Pai recebendo as orações de Jesus agora e o Espírito Santo ao nosso lado. É por isso que vencemos. E é por isso que, como pessoas, servos de Deus e templos do Espírito Santo, venceremos. E como igreja triunfaremos, porque temos o auxílio e a própria intercessão do Espírito Santo de Deus e de Jesus. Mesmo quando alguém não intercede por mim, eu tenho o Deus Filho e o Deus Espírito Santo intercedendo por mim. Agora, é claro que Deus também colocou a gente, seus servos, para participar desse momento de graça ao lado dele. Tá bom, meus irmãos? Continuando aqui, meus irmãos, continuando aqui, eu quero deixar aqui também essa outra frase aqui, que é aqui o dom de discernimento de espírito, 1 Coríntios 12, 20, isso aqui, ó. O dom de discernimento de espíritos, né? Essa ideia aqui, ó. Quando aconteceu aquele episódio lá em Atos, assim como também lá com onde foi mesmo? Lá com Elimas, o mágico, né? Então, perceba, aqui a gente pode ver a atuação, né? E ter essa graça de saber discernir pelo Espírito Santo é muito importante, viu, meus irmãos? Pode ser uma habilidade, algumas pessoas recebem uma habilidade humana, sim, uma percepção, sim, psicológica, sim, mas aqui no caso é muito mais do que isso, tá bom? É o dom de Deus aflorando. Tá bom, meus irmãos? Sobre essa porção aqui, tudo bem? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Querem fazer mais alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos prosseguir? Pastor, eu só queria que você repetisse a frase do começo lá que você falou, quando você se acha maior que o outro, você já é... A frase que eu disse é mais ou menos essa, Diego. Quando você já se sente que é maior do que o outro, você já está regredindo.
Isso, só para me anotar aqui. né? Foi algo mais ou menos assim, porque, na realidade, né, Diego, se Deus me usar como um grande pastor nessa nação, foi o Espírito Santo que me separou. E por que eu vou me sentir grande, melhor do que os outros pastores, só porque eles pastoreiam, por exemplo, numa pequenina igreja? Notem, a gente não tem essa relação. Fulano é melhor porque ele lidera mais vidas, cuida de mais vidas. E esse é um critério humano, né? Para Deus é totalmente diferente, né? Percebam que Deus, ele não usa os capacitados, né? Mas ele capacita os seus escolhidos. E podem ver que, geralmente, ele só separa quem não é preparado. Não é verdade? Você não vai ver na Bíblia alguém que se sinta preparado. Aliás, a maioria é despreparado. Ele pode até ter a intenção, mas a maioria fala, não, senhor, o senhor tem certeza? Sou eu mesmo? Né? Não foi assim com Moisés, não foi assim com Pedro, não foi assim com tantas pessoas. Um Isaías aqui, é um Paulo acolá, que diz, eis-me aqui. Mas percebam que mesmo assim eles passam por uma experiência. Né? Então, a glória é para Deus, né? Bom, irmãos, agora, segundo ponto, né? Então, respondeu, Diego? Espírito Santo dá poder, tá bom, meus irmãos? Respondeu, pastor. Ele dá a vida em nós, ele gera vida em nós, e se há algum sinal de vida e vida espiritual é por causa dele, e ele dá poder para o serviço. Lembrem disso, meus irmãos. Nós não somos capacitados para nos se tornar divino, né? Nós somos capacitados para servir. Quem não nasce para servir não serve para o ministério. Se Deus nos capacitou é para que sirvamos. E por isso não podemos esconder o nosso dom. Eu sei que é muito difícil, eu sei que tem hora que o fardo se torna pesado, é a hora de a gente dar um passinho para trás, a gente ajustar a nossa vida, se reconsagrar. Tem hora que a luta é muito grande, tem hora que o profeta vai para a caverna, vai mesmo. Mas é nessa hora que o Pai cuida da gente, tá bom? Mas a gente não está aqui recebendo poder para se autodivinizar, sabe? Eu sou especial. Nós não somos romanos, tá, meus irmãos? Nós não somos romanos, onde canonizamos os nossos santos, idolatramos os nossos ídolos. Nós somos filhos do Deus vivo, que glorificamos a Ele apenas. E não divinizamos ninguém, não colocamos ninguém num pedestal. Ao falar de Billy Graham, eu estava aqui mencionando como foi usado o nosso irmão. E dizem que Billy Graham, um dado aqui, para eu passar para o Júnior, dizem que Billy Graham colocava nos seus sermãos uma cruz, logo na página inicial, porque no momento que ele estava pregando, né, e irmãos, pensem, irmãos, Billy Graham pregava para milhões de pessoas, né? Ali, né, várias, 50 mil, 60 mil pessoas, né, em vários dias, pelo amor de Deus, em dias em que o início da televisão, depois essas mensagens televisionadas ao alcance, ele colocava a cruz, e aí perguntaram para eles, e o meu professor no seminário que disse isso, né, que ele dizia, não, eu quero lembrar que tudo que eu faço é para a glória de Deus, e o meu Jesus morreu na cruz, e eu tenho que morrer na cruz todos os dias. Então, você vê, é o exercício da piedade, da humildade, né? Tá bom? Fala, Júnior, diga, Júnior. Falando sobre dom de serviço, me lembrou um certo momento que um pastor na igreja falou o seguinte: olha, acho que era um momento de assembleia, de cargo, pessoas de diretoria. Alguém quer servir? A igreja de Deus tem muito trabalho. Você quer servir os seus dons? Pode ser pedreiro, pode ser engenheiro, pode ser advogado, tem uma infinidade de encanador na igreja para você trabalhar. Como você vê essa fala relacionada a dom de serviço? Então, eu vejo assim, Júnior, o que o pastor quis dizer tem espaço para todo mundo, né? E se o irmão quer colaborar, ele coloque o dom dele, ou quem sabe o talento dele, porque aqui, no caso, a gente vai chegar lá quando nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, e quando nós vamos falar sobre dons e talentos, né?
Então, tem vezes que um dom de Deus, ele está coadunado com um talento, né? Quer ver um exemplo, Júnior? Neemias, né? Neemias, ele era um líder. Ele era um líder espiritual, que eu acredito no dom da liderança, só que de antemão já passando para vocês, mas ao mesmo tempo ele também se torna um gestor público, né? Ele foi o governador. E aí a função dele para Israel naqueles dias, em especial Jerusalém, foi importantíssimo. Porque uma coisa é um Josué que conquista a terra, né? Ele vem com o exército valente e vence todas as batalhas e todos os adversários. E outra coisa é você destapar poço que foi tapado pelo inimigo. O que é mais fácil? Você cavar um novo poço do zero ou você desterrar um poço? É muito mais difícil desterrar um poço. Podem ver que naqueles episódios lá de Isaac, né, e até um certo povo, eles enterram os poços, né, que são os poços ali de Abraão, os poços, e ali eles vêm e desenterram os poços. Desenterrar um poço é muito mais difícil que cavar um novo poço. Pode ver que a função de Neemias era uma função que de reconstruir as muralhas. Um dia Davi conquista a Jerusalém, né, a terra dos jebuseus, já tinha muralhas. Ele amplia as muralhas, estabelece as muralhas e por gerações as muralhas estão de pé. E ali logo depois vem com Salomão e agora naquele lugar murado e protegido constrói o templo. O povo de Deus erra, peca, Deus destrói o templo, os palácios e os muros, e agora eles vão para o cativeiro e depois eles regressam, 70 anos depois. Deus usa os seus servos para reerguer o templo, mas não tinha muralhas. E Deus agora levanta Neemias para proteger o templo. E podem ver que a obra que ele faz é tida no livro dele e na história como que um milagre. E ele era um gestor público. Então, perceba, tem vezes que um irmão, o dom dele coaduna com o talento, e tem vezes que é fácil da gente distinguir e tem hora que não. Então, assim, o que eu noto na fala desse pastor Júnior? Irmãos, tem espaço para todo mundo, sirvam. Né? Não precisa, porque eu até não sei qual foi a intenção que ele disse, né, Júnior? Mas, com todo respeito, muitas vezes, dentro da igreja, infelizmente, tem muita disputa. O irmão quer a liderança da igreja, ele quer a diretoria da igreja, ele quer mandar na igreja que nem ele manda lá no mercado de trabalho. E aí cria-se, eu diria, uma celeuma dentro da igreja. Sim, mas... Então, eu não sei se foi isso. Então, sim, eu entendo, mas até o exemplo de Neemias, que era copeiro do rei, e como outros, como Bezalel, que era um arquiteto, que a gente vê na questão no dote natural. Sim. Aquela questão do serviço espiritual, está dentro do ambiente espiritual, que é os dons. Que a gente falando de habilidade, um para ser engenheiro, outro para ser arquiteto, outro para ser... É uns dons natural. Então, essa é a questão, né? Até onde é o dom natural, até onde é aquele que é explicitamente espiritual. Então, por isso que eu fiz essa colocação, Júnior, porque eu não sei qual foi o propósito, né, do pastor, mas um problema que nós, pastores, enfrentamos, Júnior, isso é muito comum. Vamos pegar aqui o exemplo, né? Hoje eu estou conduzindo esse rebanho. O meu rebanho, ele é um rebanho de pessoas simples. É um microempresário aqui, outro ali. E você acha que eu não gostaria de conduzir empresários e mega empresários, banqueiros? Você acha que eu não queria ter essa turma dentro da igreja? Claro que eu queria. Executivos, juízes, magistrados, né? Claro que eu queria, porque a sociedade é feita delas também. E uma pessoa dessa também precisa do evangelho. Mas, então, assim, eu queria como qualquer alma, né? Eu estou aberto a todas, mas voltando. Muitas vezes um pastor, ele tem esses dilemas. Dentro da igreja dele tem 3 empresários. Esses 3 empresários, eles são os que mais colaboram. E aí eles querem agora dar o tom
das finanças da igreja. Então, eles estão, na minha opinião, né, eles estão equivocados, porque eles não estão respeitando o quê? O dom do pastorado. Porque se Deus levantou um pastor, deixa o pastor guiar, deixa o pastor ali, juntamente, né, com toda o seu staff, conduzir os trabalhos. Se foi dado ali o convite a uma pessoa conduzir aquele rebanho, não fica tolindo aquele pastor. E nós, batistas, Júnior, somos assassinos de muitos pastores, viu? Fica aqui a minha crítica, viu? Em nome da democracia batista, acabam matando muitos pastores, porque, na realidade, essa democracia está mais para uma democracia humana do que uma democracia bíblica, segundo as páginas do Novo Testamento, porque aquela democracia bíblica, eles iam orar a Deus. Os apóstolos oravam e a igreja orava, e Deus falava. E quando Deus falava, todos obedeciam. E não havia brigas, né? Podem ver que lá em Atos 13, quando o Espírito Santo fala, separai-me a Barnabé e a Paulo, há um consenso na igreja. Como eu já ensinei para vocês, até nas aulas de geografia bíblica, a igreja de Antioquia da Síria era riquíssima em valores monetários, mas eles não eram vaidosos. Eles eram cheios do Espírito Santo, e por isso que a Bíblia vai falar que pela primeira vez ali em Antioquia da Síria, eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos. Então hoje nós, por exemplo, principalmente igrejas democráticas, sofremos muito desse mal. O pastor, ele tem que entregar muitas vezes a gestão da igreja aos irmãos que são empresários. Não, quem diz? Então, se esses irmãos querem fazer a gestão da igreja, eles se tornem pastores. Não, eles não querem pastorear, mas eles querem ficar dando as diretrizes, e eles acabam amarrando, porque uma coisa é o negócio, irmãos, guardem isso, uma coisa é o mundo dos homens, outra coisa é o reino de Deus. Muitas vezes esse pastor batista, o Espírito Santo está falando para que ele levante missionários, levante obreiros, e os empresários estão falando, vamos construir prédio, entendeu o que eu quero dizer? E aí criam-se tensões. E eu estou falando aqui como batista, irmãos, porque, infelizmente, a igreja batista, por ela ser democrática, ela sofre desse mal, principalmente das famílias ricas que constroem uma igreja. Não sei se vocês sabem, né, mas as tradições batistas têm isso. Eles constroem uma igreja e aquela igreja fica tão linda, e agora aquela igreja cresce, aquelas famílias que construíram não querem trocar de prédio. Porque o prédio, para eles, é o que? A lembrança do que eles fizeram. E eu digo, irmãos, a gente tem que dar passos mais ousados. Eu estou falando isso até mesmo conhecimento de causa, né? Eu tenho um grande amigo que é de uma igreja batista muito boa e muito rica, e eles passaram por esse problema. Eles tinham dinheiro para construir um outro prédio e os ricos da igreja não deixaram, porque esses ricos da igreja, eles tinham uma história ali naquele prédio. Ou seja, estão deixando de crescer para ficar preso àquele próprio prédio. Percebam, tem vezes que a gente tem que... É nisso que essas matérias nos desafiam. A gente ser mais ousado, mais entregue. Claro que... Eu não estou dizendo aqui que a gente vai ser revolucionário, né? Mas eu não sei, Júnior, se eu te respondi, mas fica aqui esses adendos, tá bom? Então, é que eu estou tentando fazer a distinção entre os dons, que está estritamente ligado à questão espiritual, dos dons naturais, porque a questão da igreja que você citou aí, eu acho que a igreja de Atos dos Apóstolos não era nem democrática, ela é teocrática. Nós somos democráticos, colocamos democracia o quê? Governo do povo, dos homens. E ali não era dos homens, provavelmente era de Deus, então era teocrática, né? Então, mas você vê, a igreja, de fato, ela tem que ser teocrática, mas no seu desdobramento, né, Júnior, ela acaba tendo as suas características. E nós, batistas, por exemplo, somos democráticos, somos teocráticos democráticos. Né? O presbiteriano, sistema de governo desses, vocês vão chegar lá na aula de eclesiologia, eles são teocráticos, mas com o presbitério. Os metodistas são teocráticos, mas com os bispos. Então, percebam, eu estou falando aqui só para, né, entrei no aspecto até, mas voltando para o que você falou, Júnior, a gente vai trabalhar isso melhor na matéria, já, quando a gente for falar sobre os dons e talentos, tá, Júnior? Então, realmente há uma diferenciação, viu, Júnior? Os dons são espirituais e os talentos, eles têm um aspecto mais humano, né? Material, né? Hã? Mais material, né? Mais material, né? Mas isso não significa que nós não podemos e não devemos consagrar ambos a Deus, né, Júnior? Entendeu? Assim, claro.
Claro. E aqui, inclusive, é uma coisa que, na minha opinião, deve ser feita. Por exemplo, todos os nossos irmãos, sejam eles quem forem, eles devem consagrar, sim, os seus dons e talentos, né, a Deus de uma forma plena e total, porque com isso o nome de Jesus vai ser glorificado, né? Tá bom? Vamos lá, meus irmãos, o Espírito Santo purifica. O Espírito Santo purifica, né? Página de número 535. Meus irmãos, já deu a hora aqui. Vamos dar uma pausa agora, para a gente ir para o último bloco. Alguma pergunta até então? Alguma pergunta, algum adendo? Não? Podemos dar uma pausa para a gente ir para o último bloco, meus irmãos? Fechado, então. Então, vou dar uma pausa aqui, tá? E a gente volta para o último bloco em instantes. Tá bom?